Craquete. Hoje nós estamos novamente em Málaga, nosso último vídeo em Málaga. Terceiro da série. E nós hoje vamos falar sobre o Castelo de Gibralfaro, Museu do Picasso, sobre o Alcazaba, Museu Carmen Sen, sobre a igreja de Santo Cristo de la Salude, muitos grafites e aí a quase confusão fomos da expulsos Copa. do nosso apartamento. Então nos acompanhem aí que vocês vão rir um Mas bocado. vocês sabem quem nós somos? Não? Eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose Rose e do do Azo. Azo. Vai lá, se inscreve rapidinho para não perder nada e fica com a gente. Uau! Então, como você já viu no vídeo passado, se não viu, tá por aí. Em algum lugar? A gente fez aquela longa caminhada num calor insuportável, mas com vistas Maravilhosas. incríveis. E chegamos no Castelo de Gibralfaro, E ele recebeu um nome porque existia um farol onde? na Fenícia. Isso. Então, com o mesmo nome, como ali era um ponto de observação, eles botaram esse nome. E ele tem essa característica meio de fortaleza por ele ser um ponto de observação. Então, ele era uma fortaleza que protegia a Alcazaba, que é cidadela. Mas a história dele é muito antiga. Ele veio dos romanos. E aí no século XIV ele foi ampliado. E aí quando o rei de Aragão, né, conquistou, ele foi morar lá. Mas aí a rainha Isabel não quis morar nesse castelo. Ela quis Morar lá na cidade, na parte de baixo. E como a gente falou, eles unificaram toda a cidade, que ela era toda sedimentada. E a partir do momento que eles foram para lá, eles que também usaram o desenho do do castelo para usar como no escudo e na bandeira. Então até hoje é usado como símbolo de Málaga. E a sua estrutura? Em geral, ela tem uma linha de 2 muralhas. 8 torres. Sendo que só uma tem 17 metros, as outras são mais baixas. E aí em 1931 ele virou um monumento artístico. Imagina, então demorou todo esse tempo para até aí ver isso. E embaixo, que nós não visitamos por falta realmente de tempo, tem a Alcazaba, que Alcazaba quer dizer cidadela ou forte castelo, que é mais ou menos isso que ele era feito. Uma das curiosidades que tem entre esse castelo do Gibralfaro e essa Alcazaba é que tem um espaço entre os dois que era usado como rota de fuga. Então, quando ele fosse invadido, eles iam pelo meio desses 2 castelos e não passariam pela cidade. Isso é uma das coisas bem interessantes. Ele é muito antigo, tá? Essa Alcazaba é da época romana. Só que quando chegou em 1057, né, até 1063, é que ele realmente foi construído e foi usado materiais de transporte e aquilo que a gente já falou no vídeo passado do Teatro Romano, os pilares e aquela parte e os capitéis, eles tiraram alguns para usar para construir essa Alcazaba. E ela é uma das mais importantes construções militares da Espanha. Muçulmanas. Na Espanha. Na Espanha, isso. Então, ela é super importante por sua localização, por tudo isso que aconteceu ali. Aconteceu muitas guerras, né? E a localização, ela cuidava de todo o porto. Como vocês viram nas fotos, ela fica no alto e aqui ficava o farol. Então, ela cuidava de toda essa entrada aqui, e ao mesmo tempo, por ser alta, ela cuidava de resguardar a cidade aqui atrás. E os reis católicos só conseguiram conquistá-lo porque eles ficaram guerreando durante 3 meses, mas conseguiram só conquistar porque os soldados morreram de fome. Eles fecharam tudo, então lá. Não tinha como se abastecer. Eles até tinham, uma das curiosidades é que ali tem um poço de 40 metros que abastece até hoje de água esse castelo. Então eles tinham água,
mas não tinham... Não tinha suprimento, né? Não alimentos, tinha como chegar então, o alimento, aí acabaram perdendo a guerra por conta disso. Isso foi uma das coisas. Isso, eram 15 mil militares que estavam lá dentro Entre daquela africanos construção. e malagueses, então foi bem complicada essa situação. Agora, outras curiosidades que tem a respeito desse castelo, dessa alcazaba. É o sistema de evacuação. Isso é que antes, tá? Em volta nesse castelo, em volta, eles tinham um sistema que quase todas as casas tinham latrina. E tinha como escoar essas águas através de vários sistemas muito interessantes que até hoje a gente não sabe, né? E também tinha um sistema defensivo único, que era o melhor da Espanha. O melhor de todas as alcazabas. Então, quer dizer que, por mais que a gente visite, que a gente vai várias vezes, a gente sempre descobre uma coisa nova. Então, depois de ver tudo isso, vamos descendo de novo aquela morreba. Nós fomos descansar aonde? No Museu do Picasso. Que é feito dentro de um palácio lindo, que é o Palácio Beonalista. É do século XVI. Tem aproximadamente 300 obras de toda essa etapa do seu trabalho. Então inclui ali desenhos, esboços, escultura, retratos cerâmica, modernos, né, desde o gravuras também. Então inclusive tem algumas das suas últimas obras, porque ele nasceu em 1881. E aí, 20 anos antes dele morrer, em 1953, ele expressou que gostaria de ter um museu na sua cidade natal, porque ele só nasceu e passou a infância. Mas aí só em 2003 que esse museu foi inaugurado. E tem de tudo um pouco. Pena que a gente não pôde fotografar, porque lá não pode fotografar as obras. É proibido. Mas assim, tem de tudo, é muito bonito. Tem uma biblioteca, tem os arquivos dele, tem uma livraria, e nós passamos boas horas lá. Então tem um pouco de tudo, assim, tem gravuras, tem esculturas. Para quem gosta, como nós, é um prato cheio. Então, assim, acompanha toda a trajetória desde os desenhos da infância, como é que foi aquele processo cubista. Mas confesso que eu já fui no de Barcelona, fui em 2011, e o de Barcelona é mais completo. Confesso para vocês que o de Barcelona, quem foi, fica um pouquinho a desejar na qualidade das obras e na quantidade. Mas a de Barcelona também não pode fotografar. Mas é uma ótima oportunidade para o estudo. Sim, é 9 euros, então quer dizer que é de boa, dá para ir. Então nós passeamos ali e nos mandamos porque tinha que dar o almoço pro meu papai. Aí voltamos pro apartamento para almoçar. Fizemos o almoço e tal, e de novo, porque como tinha jogo, ia fechar tudo depois, acho que era das 4 da tarde, acho que era 3 horas, ia fechar tudo. Fechava tudo, né? Então nós tudo fechava. Nós nos mandamos para o Museu Carmen Thyssen, que a gente já tinha ido em Madrid e amamos, então fomos. Só que no caminho tinha uma igrejinha linda, muito bonitinha, como vocês estão vendo, e é a Igreja del Santo Cristo de la Salud. Isso. E é uma igreja jesuíta. Eles foram para lá em 1572 para catequizar, logo depois do que os reis católicos chegaram. Então eles ficaram na igrejinha de Santo Sebastião. Aí eles compraram a casa do lado onde eles estavam hospedados, né, para depois destruir essa igrejinha, porque ela ficou pequena, né? E construir uma maior. Gente, e aí vocês estão vendo nas fotos, é muito bonita, cheia de detalhes. Ela é uma igreja clara também. É uma igreja que ela tem uma abóboda que tem meias laranjas. A sua planta circular. Ela tem uma planta circular e fez essas... E aí nessa abóboda eles fizeram pinturas para facilitar o estudo do humanístico do pessoal dali. E aí o que acontece? Aí toda segunda-feira da Semana Santa, que é a Segunda Santa, né? Aí os estudantes carregam as obras no ombro. As obras não. Os santos. Os santos, tu falou as obras. Sim, que são obras de arte, mas são santos. Então até hoje, toda segunda-feira santa eles fazem isso. Carregam os santos nos ombros, que são obras de arte. Que vocês estão vendo.
Depois de dar esse passeio na igreja, nós nos mandamos para a nossa meta, que seria o Museu Carmen Thyssen. Então, um museu que predomina artes de andaluza. É do século XIX, porque era as obras que a Carmen tinha, que era a quinta esposa do Barão Thyssen. Nós já tínhamos ido também em Madrid, nesse mesmo museu, e ficamos apaixonados, mas pegamos, por incrível que pareça, nós pegamos já no final. A gente teve que... Vocês vão ver depois que foi bem corrido. E essa também, a gente tinha, acho que só 2 horas para ver. Isso. Porque ia fechar rápido. Por causa do primeiro jogo na Copa de 2018, que seria Portugal e Espanha. Então ia fechar tudo, então a gente tinha, eu acho que era 2 horas para ver. Mas ele não é só um museu, ele também é uma fundação. Então existem vários projetos que... Tem projeto que é para as crianças, para ampliar o aprendizado além da sala de aula. Sim, né, que expande as diferentes conteúdos escolares. Tem também o que amplia a criatividade das crianças, que faz toda uma brincadeira lúdica com eles, ensinando. E tem os laboratórios. Que esse então é mais para adolescentes e adultos, é interdisciplinar, então eles juntam várias áreas artísticas. Reflexão, estimulação com propostas criativas, utilizando vários estilos de arte, auxiliando por vários estilos e vários artistas. Então, o que a gente notou é que assim, a comunidade se associa, vamos dizer assim, paga por mês, ajuda e fazem vários programas para ajudar esse museu. E esse museu realmente ele tem uma importância muito grande para a comunidade. E é belíssimo, as obras são incríveis. A gente amou, mais uma vez, pena que o tempo muito foi curto. Então, mas vale muito a pena essa qualquer visita. São 3 na Espanha. Quando vocês verem um museu desse, do Carmen Thyssen, vale a pena ir. Eu não lembro quanto que era. Era 10 euros. 10 euros. Vale muito a pena porque é belíssimo. Mas aí nos mandamos... E esse pode tirar foto. Pode tirar foto. Aí nós nos mandamos e fomos para o apartamento para pegar as latas para grafitar. Então, como a gente falou, que já estava perto aí do jogo, do horário do jogo, primeiro da Copa. Cidade vazia. Vazia. Aquele bairro, então, cheio de grafite. Então, foi o primeiro da pintura, não? Não, a gente já tinha pintado de manhã. Então, como a gente já estava, né, no caso, eu estava muito pilhado para pintar, já tinha conseguido fazer a primeira pintura, que vocês já viram. Só que o nosso supervisor aí começou o jogo. Em casa. Aí acabou a viagem para ele, né? Então, vamos fazer mais um grafite ao estilo Picasso. Primeiro foi a fadinha. Isso, primeiro foi a fadinha. Aí que vocês vão estar vendo as fotos. Vocês estão aí vendo. É muito delicado, muito bonito. Um trabalho feito com a técnica do stencil. Então, já levei o stencil pronto aqui do Brasil. Só que tem uma curiosidade. Isso, quando a gente estava fazendo essa pintura ali da fadinha, que vocês estão vendo as fotos aí, uma senhora nos abordou. Ela vindo com aqueles carrinhos, já levando a cerveja para ver o jogo, correndo, desesperada. Aí ela, ai que bom, achei um grafiteiro. É você. E primeiro ela começou, eu preciso de você. Eu olhei assim, como precisa do meu noivo? Peraí, né? Tô que nem o Barão ali já. Já tá que nem o Barão. O Barão tá na 5ª mulher, pelo amor de Deus. Aí queria me contratar porque ela tava abrindo um restaurante, era isso? Um bar mexicano. Um bar mexicano. E aí queria fazer umas decorações. Porque gostou do traço dele do estilo e tal. Do trabalho. E aí a gente disse que aquele seria o nosso último dia ali na cidade. No outro dia de manhã a gente tava indo embora. Já estávamos saindo. Eu já tava quase ficando ali, gente. E aí acabou esse da fadinha, a gente já correu para outro lugar. Aí foi numa escadaria das fadinhas, vocês estão até vendo aí que ainda está lá com o Google Earth, Google Maps a gente conseguiu. O outro não, porque o outro já era numa escadaria que já era toda grafitada, como vocês estão vendo. Lugar muito bonito, muito gostoso. E esse, enquanto a gente tava pintando, já tava rolando o jogo. Tanto é que a gente já escutou uns gritos de gol. E a gente ouvindo a galera, e o pessoal ia na sacada, tinha uns prédios em volta, assim.
e cheio de bandeira, e o André lá grafitando o Picasso. E aí, terminando essa pintura... Mas aí vieram crianças falar com a gente, veio bem interessante. Uma criançada ali que estava brincando no parquinho ali próximo. Queriam saber como é que era, de onde é que a gente era, tal, e acharam muito bonito. Eu adorei a homenagem, modéstia à parte. Ao Picasso cacheado. Pois é. Tá crescendo de novo, gente. Então. Aí voltamos pro apartamento. Pro apartamento que o jogo já estava, vamos dizer assim, na sua reta final. E com relação ao jogo, a gente estava na Espanha, né? O jogo era Espanha e Portugal. Esse detalhe é muito importante porque a Espanha estava ganhando de 3-2. E o seu Roseno lá que nem piscava. Então, aí aconteceu aquela situação inusitada que eu aqui às vezes eu fico meio perdido no meu GPS. Total. Que eu esqueço que estava em outro país e que estava, né, aquela rixa e aí deu a da falta. Copa. E aí aconteceu a falta. E o pai assim, nem se preocupa, daí ele não consegue. Acho que era quase os últimos minutos Tava na retinha, assim. Para acabar o jogo, a falta para Portugal. E aí Cristiano Ronaldo foi lá para bater a falta. E aí eu de palhaçada com o pai dela, né, com o Roseno, assim... aí, vai sair o gol, quer ver dele? Que nada, até parece nos últimos minutos aí do... vai empatar agora. Vai empatar. Eu falei, não, vai sair o gol. Aí a gente ficou naquela brincadeira e aí o Cristiano Ronaldo acabou fazendo o gol. E aí eu de gozação com o Roseno, eu gritei gol bem alto. Na Espanha, no prédio. Pensando na raça. Todo mundo começou a gritar. O que é que estão gritando? Gol? Não sei o que. E começaram a pular no andar de cima e bater porta e bater janela. Terminou, eu acho que era umas 7 horas da noite, mais ou menos. Eles ficaram até meia-noite. Até bicicletinha botaram para andar em cima da nossa cabeça. Aí no outro dia a gente já estava programado. Eu achei que já ia até invadir o apartamento. Foi sinistro o negócio. O vizinho da porta, eram dois apartamentos por andar. O vizinho da porta da frente, assim, porta com porta, abria e fechava a porta toda hora, assim. Batendo em mim. Aí o que aconteceu? Só que a sorte é que no outro dia, cedinho, a gente já tinha programado se mandar vazando na capoeira para ir para Málaga, que nós tínhamos horário para ir para Alhambra. A gente comprou com 3 meses de antecedência, que é o próximo, vocês já vão ver. Então, é assim, a gente já tinha comprado com 3 meses de antecedência e tem hora certa para você entrar lá direitinho nos palácios, nas áreas. Então, mas isso daí é pro próximo. Acordamos bem cedo e antes de seguirmos para Granada, demos uma parada na praia de Malagueta. Sim, mesmo porque se a gente não acordasse cedo, eu acho que a gente apanhava, que, né, por tudo que aconteceu, a gente apanhava dos vizinhos. Mas, enfim, é uma praia urbana, muito bonita. Acessível. Ela tem toda a acessibilidade, cheia de rampas, com muitos restaurantes. É uma praia que tem de 45 a 60 metros de comprimento a sua areia. E lá o André viu o seu primeiro topless europeu. O seu Roseno perdeu porque quis só ficar andando ali para ver a parte urbana. Mas linda praia, linda, linda, linda. Como eu já disse anteriormente, pena que a gente ficou pouco tempo, porque eu ficaria meses ali em Málaga. Então, recomendo a visita. Vai que eu garanto. Espero que vocês tenham gostado dessa trilogia de Málaga. Nós amamos. Adoramos essa cidade. É uma cidade que eu quero passar. Se pudesse, a gente ficava mais tempo. Não era 1 nem 2, eu ficaria assim meses lá, porque é muito gostosa, é uma cidade quente, é uma cidade praiana, é uma cidade de cultura, enfim, é linda. Muita arte, assim. Ainda tem um outro bairro também que é todo grafitado. O Sorro que deles. A gente acabou não visitando. Que por um acaso, antes, quem não viu, veja lá, Partiu Europa. A gente ia 1 mês antes, aí deu um probleminha, a gente foi 1 mês depois. O apartamento que eu tinha alugado na primeira vez era no Sorro,
que também é um bairro todo grafitado, só que aí são grafites grandes, são grafites aqueles lateral do prédio, de parede toda que vocês vão ver no de Lisboa, que a gente também foi num prédio assim, que era uma galeria. Né? Um conjunto. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais uma palhinha de Málaga para vocês, das 3, né? E no próximo vamos para Granada, que é também belíssima. E comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Se você que está chegando agora aí nesse vídeo, volta lá vários para acompanhar aí. E veja muitos micos, muitas risadas, muita arte e, enfim, muita história. Obrigada, obrigada. Beijos da Rose. Abraço do Azo. E tchau!